Paz do Senhor, eu louvo a Deus pela oportunidade de atender a este convite do presbítero Tiago. Louvo a Deus pela tua vida, tu és uma bênção e obrigado por este convite. E foi proposto a mim começar essa série de falar das coisas dos céus. Mas antes de falar das coisas dos céus, é claro que nenhuma outra oportunidade a gente pode falar mais sobre as coisas do céu. E no livro de Zacarias há grande evidência daquilo que há nos céus. Então depois você pode acompanhar esse vídeo e através desse vídeo abrir a sua curiosidade a conhecer mais ainda das coisas dos céus. E se não entender, procure o irmão Tiago, nosso contato, e com alegria terei a disponibilidade de te explicar. Mas hoje eu quero falar do desejo dos céus, que é a cidade de Jerusalém. E Zacarias capítulo 1, versículo 7 diz assim: aos 24 dias do mês 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor Jeová ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: numa visão que tive de noite, vi um homem montado em um cavalo vermelho, e estava parado entre as murtas que se achavam em um vale profundo, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, rosados e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo me respondeu: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu-me o homem que estava parado entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor Jeová tem enviado para percorrer a terra. Amigo ouvinte, ovelha do Senhor, profeta de Deus, conhecedor da palavra. É claro que muito se diz sobre aquilo que há nos céus. E uma das coisas que você pode perceber que há nos céus são cavalos. E logo diferenciados. Eles foram enviados. Se é enviado, é de lá. Foram enviados para percorrer toda a terra. Não com homens, mas com anjos. Percorrer a terra de Jerusalém. O interesse de Deus é aquela cidade. O interesse de Deus é aquele povo. O interesse de Deus é específico quando se diz a Israel. Mas nessa série que estudaremos o que há no céu, logo perceba você que estes animais são enviados dos céus. Enviado dos céus, montado por anjos, para percorrer toda a terra. A visão do mundo espiritual foi descortinada para que saibamos quem está por trás das rebeliões, das confusões e das divisões, poderes maiores que os homens. Entende, amigo? A guerra é maior do que você pode imaginar. E a guerra é Deus lutando para estabelecer o seu reino eterno na terra de uma forma literal. Porque o homem ele é ignorante quanto a conhecer as coisas espirituais. E quando falamos das coisas espirituais, alguns de nós nos tornamos hereges. Alguns de nós nos tornamos fanáticos. Alguns de nós nos tornamos
talvez santarrões, porque gostamos de falar das coisas que esta palavra estabeleceu. Então, quando eu vejo Zacarias tendo esta visão, e logo eu quero que você entenda que isto é uma visão daquilo que Deus irá fazer com Jerusalém e daquilo que está no coração de Deus para estabelecer sobre a terra. Logo, nós vemos aqui esses cavalos, vermelhos, rosados e brancos. São os cavalos que ele mandou justamente para fazer esta divisão, separar Israel, unir Israel, juntar Israel, mostrar para Israel o seu poderio, a sua grandeza, a sua vontade de tornar aquela nação uma nação diferenciada. Vai acontecer nesse tempo hoje? Não. Mas Deus tem preparado para acontecer. Claro que na volta de Jesus, a Jerusalém celeste será estabelecida naquela região. Amém? Os anjos patrulheiros proféticos de Deus, eles não iniciam a guerra, mas eles se defendem sempre. Defendem daquilo que pode causar pânico total antes do tempo. Imagine você se esses anjos aparecessem a qualquer um. Imagine você se esses anjos saíssem da sua atmosfera espiritual e tornasse a nossa atmosfera literal. Imagine você ver um anjo montado em um cavalo vermelho, você ficaria louco. Você não entenderia. Por isso os anjos estão ocultos no mundo espiritual, defendendo daquilo que pode acontecer. Em todas as coisas, os olhos de Deus estão acampados, e só acontece aquilo que ele estabeleceu para acontecer, querido. Só aquilo que ele aconteceu, só aquilo que ele permitiu que acontecesse é o que está acontecendo. Agora, ele defende daquilo que não pode acontecer ainda. Ele defende, os seus anjos patrulheiros estão aqui para defenderem o interesse do céu sobre aquela cidade, sobre aquela região, sobre aquele povo, crendo você ou não. É claro que a grande verdade é que a grande maioria gostaria de ser como alguém israelita, como alguém judeu, como alguém hebreu. Opa, com certeza alguém queria ser igual, né? Com certeza alguém queria alienar-se a um povo separado. Oh, maravilha, né? Quantos crentes 007 nós temos, camuflado dentro da igreja, achando que isto vai lhe dar qualidade de cristão? Não vai. Você está perdendo o seu tempo dentro de um lugar que você não se pertence, você não deixa se pertencer a este lugar, porque não tem sido guardado por esses anjos patrulheiros que defende você, defende Israel de grandes coisas, porque aqueles que creem em Cristo Jesus são defendidos por anjos dos céus todo o tempo. Deus te defende, Deus te guarda, Deus te cobre, Deus te livra. Ou como Deus faz isso com muita propriedade. Só que foi enviado de lá. Então nessa série, Conhecendo as Coisas do Céu, eu quero que você conheça esses anjos que defendem você e livra você, protege você e, claro, em uma maneira mais abrangente, eles protegem a terra de Israel de uma forma eficaz. Ah, pastor, mas acontece guerra, a epidemia também aconteceu lá, coisas têm acontecido lá, claro que tem, mas não mata a nação. A nação não se perde porque os anjos estão guardando. Os anjos não vão estabelecer o reino ainda, não é tempo. O reino será estabelecido, mas tudo tem sido projetado para um tempo de grandeza de Jesus naquele lugar. Jesus não vai entrar e de uma forma arrogante dominar a terra de Jerusalém. Não!
Jesus vai apresentar-se a eles e será aceito, querido. Então tudo está sendo preparado, tudo está sendo organizado para que Israel aceite o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que foi enviado para aquela nação. Versículo de número 10. Então, respondeu-me um homem que estava parado entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor Jeová tem enviado para percorrer a terra. Se é percorrer, querido, não é só Jerusalém, é todos os lugares. Prioridade é Jerusalém, mas todos os lugares eles podem percorrer, eles podem guardar, eles podem defender. Pastor, não creio. Problema seu. O texto está aqui e você pode crer como você quiser e pode interpretar como você quiser. Todos nós temos liberdade da interpretação bíblica. Todos nós temos liberdade dessa interpretação. É por isso que a Bíblia é um livro extraordinário e eterno. Oh, glória! E ele responderam ao anjo do Senhor Jeová, que está parado entre as murtas, e disseram: nós temos percorrido a terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Olha aí, querido, que maravilha! No interesse de Deus, a terra está tranquila. No interesse de Deus, ele está percorrendo e tudo está acontecendo como ele quer que aconteça. Tudo está no controle de Deus. As pessoas estão atônitas, desesperadas, preocupadas. O que está acontecendo? O que é isso? Fique tranquilo, querido. Está no domínio de Deus e ele não perde o controle de nada. Não perde o controle da sua vida, não perde o controle da terra, não perde o controle dos céus, não perde o controle dos anjos, não perde o controle do trono, não perde o controle da igreja, não perde o controle dos profetas, não perde o controle dos sacerdotes, não perde o controle dos pastores, não perde o controle dos obreiros. Você acha que o mundo está descontrolado? Engano seu. O mundo está dominado por Deus. E ele está dizendo: eu tenho percorrido a terra, toda a terra eu tenho percorrido e tenho guardado aqueles que temem o meu nome. Porém, aqueles, queridos, que pretendem andar de qualquer maneira, pretendem vestir de qualquer maneira, pretendem falar de qualquer maneira, pretendem ouvir de qualquer maneira, pretendem fazer o que querem, Deus não tem compromisso com quem não obedece. Deus tem compromisso com quem anda fazendo a sua vontade, com quem deixa ele guardar a sua vida, para que esses anjos façam parte do meu ciclo social, ciclo de vida, ciclo vivente. Eu preciso ser obediente àquilo que Deus determinou para a minha vida. Versículo 12. Então o anjo do Senhor Jeová respondeu e disse: o Senhor Jeová dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já por 70 anos? Aqui o texto vai falar de um período. A projeção profética, Zacarias fala de Neemias, Esdra, mas Deus estava pensando em outro tempo, o tempo do templo profético de Ezequiel. Aqui, esse texto fala de um outro tempo, do tempo de Ezequiel, e que não fugiu do controle de Deus. Estava no controle de Deus. O que eu quero apresentar a você, que tudo sobre a terra, querido, Deus está controlando no mínimo dos detalhes.
Com aquilo que ele tem no céu, ele tem enviado a terra para controlar a terra segundo a sua vontade. Ele não perdeu o controle de nada, não vai perder. O céu tem ferramenta para todas as coisas na terra. Entenda. Todas as ferramentas. E nesses dias, estudando a palavra, você vai ver quantas coisas tem no céu e que você nem imagina. E que você nem pensava que haveria. Respondeu o Senhor Jeová ao anjo que falava comigo, com palavras boas e com palavras confortadoras. O anjo, porém, que falava comigo, me disse: calma, assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, estou zelando por Jerusalém e por Sião, lugar escalvado, com grande zelo. Esse Deus é zeloso, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo. Ele tem guardado, ele tem cobrido. Ah, querido, enquanto você está atônito, preocupado, encabulado, Deus está no controle com as ferramentas que ele tem nos céus, com os seus anjos, com os seus cavalos, com as suas carruagens. Deus tem tudo isso a seu favor. Versículo 15: e estou grandemente indignado contra as nações que vivem confiantemente, porque antes eu estava só um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. O cálice das nações ao redor de Jerusalém. E o que é esse cálice? As maldades, as investidas, as invejas, a vontade de destruir aquela terra, aquele povo. As nações são invejosas concernente a eles. Querem derrubar por qualquer preço, por qualquer forma. Mas Deus guarda aquele povo, guarda aquela cidade. Tudo que eles querem hoje é derrubar a igreja, querido. Tudo que o homem tem maquiado nesses tempos é derrubar a Jerusalém espiritual, que é a igreja do Senhor. Eles têm tentado arrancar do seu coração esse Cristo maravilhoso, tornando você, às vezes, um apostata da sua fé, um desacreditador daquilo que você crê um dia. Não faça isso. Não faça isso. Deus está no controle. Deus está guardando. Deus tem ferramenta a seu dispor. Deus tem. Confia no Senhor. Guarde a tua casa das maldades que o mundo querem impregnar na sua vida. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, pois nela será edificada a minha casa, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, e o cordel, linha de medir herdades, será estendida sobre Jerusalém. Ele cercou a cidade com medidas exatas. Nos textos a seguir, você vai perceber que o muro desta cidade será o próprio Deus, em glória de fogo, sendo o muro dessa cidade na Nova Jerusalém. Quando estaremos vivenciando o reino milenar, o muro dessa cidade será o próprio Deus guardando, porque o governo é Cristo. E é claro que isso não é para qualquer cabeça entender. Mas eu tenho certeza que se você orar antes, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. E vai entrar no teu coração as coisas maravilhosas que tem no céu a seu favor, querido, a seu favor. Proclamai outras vezes, dizendo: assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de prosperidade, e o Senhor Jeová ainda consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres,
Eu perguntei ao anjo que estava comigo o que são estas coisas. Ele me respondeu: estes são os chifres que dispensaram a Judá e a Israel e a Jerusalém. E o Senhor Jeová me mostrou também 4 artifícios em ferro. Estou no versículo de número 21 para concluir essa mensagem. Então perguntei: quem veio fazer estes artifícios? E ele respondeu, dizendo: aqueles chifres são os que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Esses artifícios vieram, pois, para fazê-los temer, para derrubarem os artifícios das nações, que levantaram o seu poderio contra a terra de Judá, a fim de dispersá-lo. Quem são aqueles artifícios que vêm para destruir os chifres? Deus os controlará para sempre. Efésios 6, 6 e 17. Quando você lê esse Efésios 6, 6 e 17, você sabe quais são as ferramentas que Deus dá para aqueles que desejam lutarem ou serem pessoas escolhidas para construir. Enquanto alguns estão com as taças, que o chifre simboliza a taça, aquilo que guarda algo para ser derramado. Enquanto alguém está com o chifre na mão para derramar ira, contenda, inveja, dissensões, o artifício está para construir, colocar em ordem aquilo que está desordenado, colocar em prática projetos que farão a igreja voltar a viver, a igreja voltar a curar, a igreja voltar a libertar, a igreja voltar a sorrir, a igreja voltar a vencer, a igreja voltar à adoração. Os chifres está coberto de coisas para te entristecer, aborrecer, te tirar do sentimento de adoração, te tirar do sentimento de gratidão. Em contrapartida, Deus te chamou para ser um artifício, um portador da verdade, um anunciador da verdade, um zelador da verdade. Esta unção vem dos céus. Então Deus pode ter anjo a seu favor te guardando para te tornar um artifício que vá à luta, que vá em frente. Como eu disse no começo desse texto, não é de uma particular interpretação. Então você tem liberdade de ler o mesmo texto e interpretar como você quiser, querido. Deus tem essa liberdade para todos nós. Deus tem essa liberdade para todo aquele que estuda a palavra de Deus. Então, esta forma que passei é uma forma que tem estudado e interpretado, mas existem muitas outras e você tem liberdade para isso. Obrigado, presbítero Tiago, sua família, sua digna esposa Dayana, diaconisa da igreja, seus filhos. Muito obrigado. Você sabe que, precisando da gente, a gente está sempre à disposição do Evangelho de Cristo. Não sou dono da verdade. Não sou dono da verdade. Mas sou um estudante da palavra do Senhor. E um profeta de Deus para esse tempo. Amém? Obrigado a você que vai assistir esse vídeo. E deixa Deus ministrar no teu coração.